É importante que você saiba que a próclise é usada em duas situações, basicamente. Quando há palavras atrativas, palavras que têm o poder de atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo, são as chamadas palavras atrativas e também determinados tipos de frase. Então, a colocação proclítica obedece a esses dois princípios, basicamente. A próclise é usada com as palavras atrativas, palavras que têm o poder de atrair o pronome oblíquo átono para antes do verbo e também algumas frases que exigem colocação proclítica. Quais são essas palavras que têm esse poder de puxar o pronome para antes do verbo? Vamos a essas palavras. Todos os advérbios. Advérbios, incluindo os advérbios de negação, são palavras atrativas. Sempre que houver um advérbio, incluindo a palavra não, que é a principal palavra atrativa, o pronome virá obrigatoriamente antes do verbo. Por exemplo, uma frase que é usada nos quartéis, né, do exército, uma frase assim: aqui se aprende a defender a pátria. Veja, aqui se aprende a defender a pátria. Por que é aqui se aprende? Porque aqui é um advérbio. Advérbio é palavra atrativa. Puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo, gerando a próclise por atração. A palavra que puxa o pronome obrigatoriamente para antes do verbo, gerando o caso de próclise. Próclise por atração. A palavra não é uma das principais palavras atrativas. Eu digo assim: não me disseram a verdade. Veja que o não é uma palavra atrativa, puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Todas as palavras negativas, os advérbios em si, incluindo as palavras negativas, são palavras atrativas, exigem a colocação proclítica, pronome obrigatoriamente antes do verbo. E se houver, por exemplo, uma intercalação de informação entre a palavra atrativa e o pronome, não importa, a palavra atrativa tem esse poder de puxar o pronome oblíquo átono, ainda que você coloque uma intercalação. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo. Vamos supor agora, né, se eu disser assim: não, vírgula, disse ele, vírgula, me disseram a verdade. E veja que o não obrigatoriamente puxa o pronome para antes do verbo, ainda que você intercale uma informação entre o advérbio de negação ou não, entre a palavra atrativa e o pronome oblíquo. Não, vírgula, disse ele, vírgula, me disseram a verdade. Então, esse pronome oblíquo átono vem obrigatoriamente atraído pela palavra negativa. Outro detalhe importante: e se houver uma pausa, que na escrita é caracterizada pela vírgula? Aí deixa de haver a colocação proclítica, passa a haver a colocação enclítica. Por exemplo, eu digo: aqui se aprende a defender a pátria. Não me disseram a verdade. Da mesma forma, existe uma canção do grupo Skank, né, cantada pelo grupo Skank, mas é a canção de Nando Reis, que ele diz assim: quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Veja que simplesmente é um advérbio. Por ser um advérbio, exige colocação proclítica. Então, você diz: quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Colocação proclítica. Agora, um detalhe: caso haja uma pausa que na escrita é caracterizada pela vírgula, deixa de haver atração. A colocação passa a ser enclítica. Por exemplo, eu digo assim: aqui se aprende a defender a pátria. Mas eu vou dizer assim: aqui, vírgula, aprende-se português. Por que agora é aprende-se? Porque o aqui é um advérbio que vem isolado por vírgula. Em consequência disso, né, a colocação passa a ser enclítica, o pronome passa a vir depois do verbo. Então, cuidado. Aqui se aprende, aqui, vírgula, aprende-se. E essa vírgula? Eu devo avisá-los de que o advérbio, quando é formado por até duas palavras, é considerado advérbio de pequeno corpo, de pequena extensão. Então, nesse caso, a vírgula é opcional. Com o advérbio de pequena extensão, você pode usar a vírgula. Aí, no caso, a colocação é enclítica, ou não usar a vírgula. No caso, a colocação é proclítica. Então, a colocação com os advérbios, a colocação pronominal com os advérbios vai depender da pontuação. Com vírgula, ênclise, sem vírgula, próclise. Eu digo assim: simplesmente, vírgula, abrace-me.
a colocação passa a ser enclítica. Perceberam isso? Portanto, os advérbios são palavras atrativas desde que não venham isolados por vírgula. Vamos dar um segundo caso de próclise, que são os pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. Pronomes relativos, pronomes indefinidos e pronomes demonstrativos também são palavras atrativas que puxam o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Todos os pronomes relativos, né? Que, o qual, quem, cujo, onde, todos os pronomes indefinidos, nada, tudo, algo, ninguém, alguém, todos os pronomes demonstrativos, mormente os pronomes demonstrativos invariáveis, demonstrativos neutros, isto, isso e aquilo. Essas palavras são atrativas, exigem a colocação proclítica. Por exemplo, eu digo assim: a moça de quem lhe falei é ela. A moça de quem lhe falei é ela. Veja que quem é um pronome relativo. Por ser um pronome relativo, puxa o pronome oblíquo átono para antes do verbo, obrigatoriamente a próclise. A moça de quem lhe falei. Eu digo assim: este é o livro que me emprestaram. Que é palavra atrativa, pronome relativo, próclise é obrigatório. Se eu disser assim, esta é a casa de que lhe falei. Veja só, que eu sou obrigado a colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo, de que lhe falei. Por quê? Porque este que é um pronome relativo, é uma palavra atrativa, a próclise é de rigor. Se eu isolar aqui, se eu intercalar uma informação aqui, por exemplo, esta é a casa de que, naquele momento, lhe falei. Vamos supor que eu intercalo essa expressão naquele momento. Por ser uma locução adverbial, eu uso entre vírgulas. Então eu vou colocar a casa de que, vírgula, naquele momento, vírgula. Eu continuo usando próclise obrigatória. Próclise obrigatória. Por quê? Por causa da palavra atrativa. Então essa expressão intercalada não tira a obrigatoriedade da colocação proclítica. Veja só, existem situações em que você é obrigado a colocar o pronome depois do verbo. Vamos chegar a esses casos. Mas se há palavra atrativa, não importa se há vírgula ou não. A colocação obrigatoriamente proclítica, porque a palavra atrativa tem esse poder de atrair o pronome oblíquo átono. E é diferente desta outra situação aqui. Por exemplo, o advérbio exige próclise, simplesmente me abrace. Mas se você isola o advérbio, aí ele deixa de exercer a atração sobre o pronome. A colocação passa a ser enclítica, simplesmente, vírgula, abrace-me. Então, vamos ver se está claro. Sempre que há uma palavra atrativa, próclise. Falamos de dois tipos de palavras atrativas. Os advérbios, incluindo os advérbios de negação, né, a palavra negativa, e os pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. Eu dei um exemplo com pronome relativo, deixa-me mostrar um exemplo com pronome demonstrativo. E eu digo assim: aquilo me pertence. Aquilo é um pronome demonstrativo neutro, um demonstrativo invariável, exige colocação proclítica, obrigatoriamente, pronome demonstrativo. Aquilo me pertence. Se fosse um pronome indefinido, de igual modo, colocação proclítica, por exemplo, ninguém me ama. Uma pessoa com uma baixa estima, né, vai dizer ninguém me ama. Um pronome indefinido, palavra atrativa, colocação proclítica. Então, sempre que houver advérbios, palavra atrativa, é próclise. Sempre que houver pronomes indefinidos, pronomes relativos e demonstrativos, mormente os demonstrativos invariáveis, demonstrativos neutros, colocação obrigatoriamente proclítica. Está claro? Nós também colocamos o pronome obrigatoriamente antes do verbo, quando há conjunção subordinativa. Agora, cuidado com isso. As conjunções são palavras atrativas apenas quando conjunções subordinativas. Conjunções coordenativas não são palavras atrativas. As conjunções subordinativas são de 10 tipos diferentes. Existem as conjunções subordinativas: causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais, temporais e integrantes. Todas essas conjunções subordinativas, não importa de que tipo ela seja,
palavra atrativa, obrigatoriamente exige a colocação proclítica. Por exemplo, continuando, né, as conjunções subordinativas, incluindo a conjunção subordinativa integrante que é uma das principais conjunções subordinativas. Por exemplo, embora, eu digo assim, embora me perturbe, não me atrapalha. Embora me perturbe, porque embora é uma conjunção subordinativa concessiva, exige colocação proclítica. Eu sou obrigado a dizer, embora me perturbe, não posso dizer embora perturbe-me. Da mesma forma, eu digo assim, quando te vi, minha vida mudou. Quando te vi, veja que quando é uma conjunção subordinativa temporal, exige colocação proclítica, obrigatoriamente proclítica. Quando te vi. Da mesma forma, se eu disser assim, é preciso que me ajude, que é uma conjunção subordinativa integrante, é palavra atrativa, obrigatoriamente a colocação é proclítica. É importante que você saiba que as conjunções subordinativas são palavras atrativas. Existem situações, por exemplo, você pode estar pensando, eu tenho a impressão de que eu já vi a palavra quando e o pronome depois do verbo. Pode acontecer? Gramaticalmente não, está errada essa colocação. É claro que em linguagem poética, às vezes o autor, o poeta, resolve deliberadamente transgredir essa norma gramatical. Aí é uma questão apenas de autoridade, não autoridade filológica, né? Mas é apenas recurso estilístico mesmo. Por exemplo, existe uma canção de Caetano Veloso em que ele diz assim, um amor quando torna-se mágoa. Um amor, não me lembro exatamente a primeira frase, mas ele diz, quando torna-se mágoa. A colocação proclítica seria de rigor, quando se torna mágoa. Um amor assim como este, né, quando torna-se mágoa. Mas aí é claro que o poeta deliberadamente resolve colocar o pronome depois do verbo para manter o ritmo do poema. Gramaticalmente está errada essa colocação. Certo? Um amor assim delicado, né, quando torna-se mágoa, a canção de Caetano Veloso. O certo seria dizer, um amor assim delicado quando se torna mágoa, a colocação proclítica é de rigor. Então, vamos recapitular aqui. Quais são as palavras que exigem a colocação proclítica? Quais são? Os advérbios, incluindo as palavras de negação, né, incluindo os advérbios de negação, todas as conjunções subordinativas e mais 3 espécies de pronomes, indefinidos, relativos e demonstrativos neutros. Essas palavras são atrativas, atraem o pronome oblíquo átono para antes do verbo, gerando próclise por atração. Agora, existem 3 situações, 3 tipos de frases que também exigem colocação proclítica. Quais são essas frases? As frases interrogativas, as frases exclamativas e as frases optativas ou imprecativas. Sempre que houver esses 3 tipos de frases, a colocação também será proclítica. Então, observe aqui, se nós tivermos frases de caráter exclamativo, né, as frases exclamativas, as frases interrogativas e as frases optativas também são frases que exigem colocação proclítica. Só para constar, optativas são aquelas frases, apesar de o nome sugerir opção, né, as frases optativas são aquelas que exprimem desejo. Há que se observar que existem frases optativas e frases imprecativas. São frases parecidas. As duas exprimem desejo. A diferença é que a optativa exprime um bom desejo, um desejo positivo, e a imprecativa exprime um desejo negativo. É uma frase usada para rogar praga. Então, as frases exclamativas, as frases interrogativas e as optativas ou imprecativas são frases que exigem colocação proclítica. Por exemplo, se eu disser assim, quem me chamou? Veja que quem me chamou é uma frase interrogativa, exige colocação proclítica. Quem me chamou? Da mesma forma, se fosse uma frase exclamativa, quantos te odeiam por isso? Veja que quantos te odeiam é uma frase exclamativa, né?
Por isso, a colocação também é proclítica. E as frases optativas também, as frases que exprimem desejo. Por exemplo, Deus o abençoe. Veja que Deus o abençoe é uma frase que exprime um bom desejo. É uma frase optativa, exige colocação proclítica. Ainda que não haja fator de próclise, ou seja, ainda que não haja palavra atrativa, a colocação proclítica é de rigor. Quem me chamou? Quantos te odeiam? Deus o abençoe, né? E também as frases imprecativas, que são aquelas que exprimem um mau desejo, frases usadas para rogar pragas, né? Por exemplo, raios te partam, é uma frase de caráter imprecativo, né? Uma frase que é usada para rogar praga, chamada de frase imprecativa, né? Raios te partam, pernilongos te perturbem, pesadelos te acompanhem, o diabo que o carregue, são frases imprecativas, exigem colocação proclítica. Então, além dos casos de próclise por atração, é preciso considerar que se houver frases exclamativas, interrogativas, optativas ou imprecativas, a colocação proclítica será de rigor.